Sancionada na última segunda-feira pelo presidente Lula, a lei que determina a igualdade salarial para homens e mulheres estabelece novas bases legais para garantir este direito. A novidade que chamou a atenção dos brasileiros foi proposta pela Presidência da República e tramitou em regime de urgência no Congresso. As primeiras mudanças são com relação à questão do dano moral. O pagamento das diferenças salariais para homem e mulher não vai alterar a questão do dano moral. Por exemplo, eu gosto sempre de citar exemplos que fica mais fácil para compreender. Se numa empresa uma funcionária recebe R$ 1.400 e um funcionário que exerce as mesmas funções pelo mesmo tempo de trabalho recebe R$ 1.500, existe uma diferença de R$ 100. O pagamento dessa diferença por meio de um processo judicial pela lei não vai afastar o dano moral. Ou seja, pode haver o pagamento desses R$ 100 por mês durante o período todo de tempo que foi diferenciado e, além disso, também pode haver o pagamento do dano moral. Também prevê essa lei uma multa de 10 vezes o salário da diferença, ou seja, não é os 10 vezes os R$ 100, é 10 vezes os 1.500 que seria o salário devido para a trabalhadora, na diferença com o homem. E lá, tratando ainda mais de questões mais específicas, mas essas questões vão ser trabalhadas na própria execução da lei. Como o próprio presidente disse, não existe isso de uma lei pegar ou não pegar. A lei ela depende da aplicação do governo, para como as políticas públicas vão ser adaptadas na prática. Então, por exemplo, capacitação de gestores. Os gestores das empresas eles vão ter que ser capacitados para entender que se uma funcionária trabalha por um mesmo período de tempo que um homem e recebe menos, ela tem que receber mais. A capacitação das próprias mulheres, uma formação também para equilibrar a questão dentro da dinâmica de emprego, e tudo isso vai ser de acordo com o que a lei for sendo trabalhada no dia a dia, porque é uma lei de ontem. Então a aplicação dela a gente só vai ver de fato nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano e até 2 anos para frente, quando vão começar a vir as decisões judiciais e tudo mais sobre a lei. A empresa que descumprir essa lei vai sentir no bolso, já que a multa aplicada será equivalente a 10 vezes o valor do salário que a pessoa prejudicada deveria receber. Mas para isso acontecer, a fiscalização precisa ser reforçada. A fiscalização é um ponto muito importante da lei e um ponto central que foi debatido tanto na execução do projeto, que foi debatido em caráter urgencial, e também na aprovação pelo presidente. Ele sempre citou essa questão da fiscalização. Por quê? Uma lei sem fiscalização não adianta de nada. Qualquer ela. Se mudar uma lei de trânsito para falar que agora vai andar o veículo rápido pela direita e não pela esquerda, se não houver fiscalização, vai continuar sendo do jeito que era. Ou seja, tem que haver fiscalização. E nessa lei é a mesma coisa. Se as empresas permanecerem pagando uma diferença menor para a empregada mulher e mais para o homem, e ninguém fazer nada, não vai mudar. Então, 2 coisas centrais. Canais de denúncia também está previsto na lei. A lei prevê uma facilidade de canais de denúncia para que essa situação seja mais fácil identificada. Assim como tem disque de denúncia para questões de suicídio ou questões de abuso infantil, vai ter um disque de denúncia para essa questão. E além dessa mudança de fiscalização e tudo mais, vão ter que haver relatórios. Dependendo da empresa, isso aí, como eu disse, vai ser trabalhado na prática, dependendo da empresa, principalmente empresas grandes, vão ter que emitir relatórios, às vezes semestrais, trimestrais, anuais, para mostrar que aqueles funcionários ali, homens, estão recebendo na prática o mesmo tanto que as mulheres, ou seja, há uma igualdade salarial. A mudança, que ainda divide opiniões, representa um avanço na legislação do país e uma conquista para as mulheres, que vem a diferença da valorização do seu trabalho na folha de pagamento. O que você acha sobre essa questão de mulheres e homens terem a mesma função e receberem valores diferentes? Bom, depende muito da questão da função. Se for uma função que demanda mais força física, aí às vezes o homem recebe mais, porque ele vai produzir mais, ele vai atender mais. Por isso que eu não acho que todas as profissões a gente, mulher, cabe por causa disso, que fisicamente a gente tem menos força que o homem, isso aí é natural. Agora, dependendo da função, não. Por exemplo, se for um advogado, uma vendedora,
tem que receber o mesmo salário, porque aí eu acho que já é machismo. Né? É uma cultura que colocaram, né, que a gente cresceu assim, que não é correta. Aí tem que receber o mesmo salário. Mas isso sempre tem que ser esclarecido e às vezes nas entrevistas de emprego não são. Quando chega lá a mulher recebe menos do que o homem. Tem que receber tudo igual, faz a mesma função. É o correto? Correto. Eu acho que tem que receber igual, né? Se faz o mesmo trabalho, a mesma função, tem que ser igual. É totalmente injusto, né? Se tem a mesma função, o salário tem que ser o mesmo. E você acha que isso é bem esclarecido durante as entrevistas de emprego, durante, né, a ocupação do cargo? Depende de cada empresa, né? Então, mas não devia nem de existir isso. Se a função é a mesma, o salário tinha que ser o mesmo. O que você acha na situação atual do país, né? A mulher fazer a mesma função que o homem e receber a menos por isso. Eu acho um absurdo, porque além da mulher fazer a mesma função do que o homem, ela trabalha muito mais. Porque a mulher, ela se dá mais, né? Ela se mostra mais o trabalho dela. O homem, assim, né? Ele trabalha bem também, mas a mulher trabalha melhor, eu acho. Então a valorização tem que ser igual. Isso tem que ser igual. A mulher também tem que ganhar o mesmo tanto, talvez um pouquinho a mais, porque eu acho errado.